Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis e hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do equilíbrio estático em um ponto material. Hoje a gente vai ver algumas questões de vestibular e vamos ver como que o Enem ele trata sobre esse assunto, né? Como que vem sendo cobrado esse assunto no Enem. Então sugiro que vocês peguem um lápis e um papel e tentem fazer o exercício antes de que eu resolva, ok? Então, o primeiro exemplo que a gente vai fazer vai ser essa questão que caiu no Enem de 2019. Sugiro que vocês pausem, leiam e tentem fazer. E logo em seguida vocês despausam o vídeo para ver a resolução. Então, espero que tenham conseguido. Vamos ver aqui. A questão fala o seguinte: o slackline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns centímetros do solo. Quando um atleta de massa igual a 80 kg está exatamente no meio da fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como esquematizado na figura. Então a gente vai ter essa atleta aqui que vai ter massa igual a 80 kg, e aí vale lembrar que uma massa de 80 kg tem um peso correspondente, que é a força devido à atração gravitacional. Então, essa moça aqui vai estar aplicando uma força para baixo devido ao peso dela e, consequentemente, vai ter esse deslocamento vertical e formando um ângulo de 10 graus com a horizontal. Sabe-se que a aceleração da gravidade é igual a 10, o cosseno de 10 é igual a 0,98 e o seno de 10 é igual a 0,17. Então, qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença do atleta? Então, o que está acontecendo aqui, né? A gente vai ter essa força aqui para baixo. E como o sistema está em equilíbrio, né? O sistema está estático, ele vai ter essas reações aqui na fita e vai permitir que o sistema todo fique parado, né? Então ele quer saber, devido a essa força-peso aqui aplicada para baixo, qual que é o valor nessas duas forças aqui, né? Que essa força aqui, ó, ela é a mesma aplicada na árvore. Então, se a gente conseguir determinar a força nessas fitas, a gente consegue determinar a força em cada uma das árvores, ok? Então vamos ver como que a gente pode fazer isso. Anotei aqui alguns dados fornecidos, né? A massa é igual a 80 kg, a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o ângulo é de 10 graus e o cosseno e o seno de θ estão aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual que é o peso dessa mulher, né? Porque massa é uma coisa e peso é outra, né? A massa é dada em quilos e o peso é a força devido à massa, né? Então, a gente sabe que peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, o peso vai ser igual. A massa vale quanto? A massa vale 80. Eu coloco 80 aqui no lugar da massa. E a gravidade vale 10. Então, eu substituo G por 10. Então, 80 vezes 10 vai dar 800. Então, o peso vai ser igual a 800 newtons. Né? Aqui no Enem cobrou a gravidade igual a 10, né? Mas tem vestibular que cobra 9,8 e tem vestibular que cobra 9,81. Né? Então, sempre considerar o que for fornecido na questão. Então, vai ter essa força aqui para baixo de 800 newtons. E vai ter essas duas forças aqui na fita, que vai ser o que a gente vai ter que descobrir. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer sempre é o diagrama de corpo livre. O que é o diagrama de corpo livre? É a gente pegar esse desenho aqui e deixar só as forças no sistema, no desenho, né? Porque se a gente deixar só as forças no desenho, vai ficar
bem mais simples de resolver, né? Então a gente vai considerar só essa força para baixo aqui e as duas forças na fita. Vai ficar mais ou menos assim, ó, né? Vai ter essa força F, que é a força na fita, para um lado, para o outro, né? Considerando esse ponto aqui, ó, uma força para baixo, uma força para um lado e uma força para o outro lado. E vale salientar algumas coisas. A gente só pode considerar que essa força para um lado é igual à força para o outro lado porque a gente vai ter exatamente o mesmo ângulo nos dois lados, né? E né, como a moça está exatamente no meio, vai produzir um ângulo igual dos dois lados. Se tivesse mais forças no sistema, ou até mesmo se o ângulo não fosse igual, a força também não seria igual, né? Mas como nesse caso ela disse que a moça está exatamente no meio, a força vai ser exatamente igual para os dois lados, por só ter uma força aplicada para baixo. A gente vai ver como que resolve questões com ângulos diferentes, ou seja, forças diferentes, né? Esses outros exemplos nas próximas aulas, né? Hoje a gente vai ver somente esse caso em que há uma simetria no desenho e, consequentemente, a força para os dois lados são iguais. Então vamos lá. Sempre que a gente for resolver uma questão de estática, a gente precisa considerar o somatório das forças. Se a gente tiver um equilíbrio estático em um único ponto, o somatório das forças em x, em y e o somatório das forças em z vão ser as nossas equações base, né? Se a gente tiver um equilíbrio em um corpo rígido, né? Ou seja, precisar fazer o equilíbrio em mais de um ponto, né? Que não é o que a gente está vendo agora, a gente vai conhecer algo que é conhecido como equação dos momentos, né? Somatório dos momentos. Mas não é o que a questão está pedindo, né? A gente vai fazer apenas o somatório das forças. Então, eu posso utilizar o somatório das forças em x, em y ou em z. Como eu tenho uma força aqui no eixo y, né? Eu vou considerar aqui o eixo x assim, o eixo y assim. O eixo z seria só para um caso tridimensional, né? Que também não vai vir um caso aqui. Eu vou utilizar o eixo y porque eu já tenho um valor no eixo y e minha incógnita também faz parte do eixo y, né? Vale salientar que essa força F ela atua tanto no eixo x quanto no eixo y, né? Por ela estar inclinada. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, o somatório das forças em x, eu só teria incógnita, só teria um F para um lado, F para o outro, eu não conseguiria resolver a equação, porque eu não tenho nenhum valor conhecido no eixo x. Já no eixo y, que é essa força para baixo, eu tenho um valor conhecido. Então, eu preciso fazer pelo somatório das forças em y. E eu coloco aqui, ó, somatório das forças em y tem que ser igual a 0. Porque o somatório das forças é sempre igual a 0 quando um corpo está parado. E eu vou considerar que para cima é o positivo. Então, nos cálculos, ficou um pouquinho torto aqui, mas imagina que está reto. Nos cálculos eu vou considerar que para cima, a força está para cima é positivo, a força está para baixo é negativa, né? Então vamos lá, vamos olhar aqui para o diagrama de corpo livre, que fica mais fácil de observar, né? Porque aqui tem um desenho que a gente não consegue ver as forças, no diagrama de corpo livre a gente consegue observar bem. Vamos considerar todas as forças na equação. Esse 800 ele está sendo uma força aplicada para baixo. Então eu coloco aqui menos 800 por estar para baixo. Isso não quer dizer que é uma força de menos 800, né? O menos implica apenas o sentido para baixo. Vou ter essa força F aqui para cima, então mais F, sendo que como ela está inclinada, eu preciso utilizar o seno ou o cosseno, né? Eu preciso encontrar a componente y dela. A gente vai ter o y aqui e o x aqui. Como o y é o cateto oposto ao ângulo, cateto oposto eu utilizo seno. Então vai ser o seno de 10 graus. Uma dica que eu dou também, é um macetezinho na verdade. Sempre que você tiver essa força inclinada e quiser conhecer
uma das componentes, quem tiver sem o ângulo, ó, observa que o x está com o ângulo aqui, ó, e o y está sem o ângulo. Então, quem tiver sem o ângulo, ele é seno. Quem tiver com o ângulo é cosseno. Lembra que seno parece com sem ângulo. Então, 10 graus, o y está sem o ângulo, eu utilizo o seno. A mesma coisa aqui é na outra, ó, também está para cima, e o y ele é o seno, ele é o cateto oposto. Mais f seno de 10. Então, ó, eu considerei a força de 800, que está aqui, essa para baixo. Considerei essa força F que está aqui e considerei essa força F que está aqui. Quando eu coloco todas as forças que estão no diagrama de corpo livre, eu digo que todas essas forças são igual a zero. Então agora, ó, eu tenho uma equação e uma incógnita, que é esse F. Então basta eu resolver essa equação que eu vou determinar o valor da força F, que é a força na fita. Ok? Então, determinando o valor nessa fita, eu consigo determinar o valor que vai na árvore. Então, vamos resolver aqui, né? F seno de 10 mais F seno de 10 é 2 vezes F seno de 10. Então, eu coloco 2 F seno de 10. O 800, eu preciso isolar o F, né? Então, o que não é incógnita, eu passo para o outro lado. O 800 que está negativo, ele vai para o outro lado da equação positivo. Então, fica igual a 800. Para isolar o F aqui agora, ó, observem que o 2 e o 110 estão multiplicando o F. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, fica F igual a 800 sobre 2 seno de 10. O seno de 10, ele já deu aqui, ó. Ele vale 0,17. Então, onde tem seno de 10, eu vou trocar por 0,17. Então, é igual a 800 sobre 2 vezes, trocando o seno de 10 por 0,17. Então, posso dizer que 2 vezes 0,17 é 0,34. Então, fica 800 sobre 0,34. Então, se vocês fizerem essa conta aqui, vai dar um valor aproximadamente 2.352 newtons, né? Então, se a gente for procurar nas alternativas, a gente vai ver que não vai ter nenhum exatamente igual a isso, certo? Isso aqui seria aproximadamente 2,35 vezes 10 a terceira, né? 2.532, né? Em notação científica. Então, o valor mais perto que seria 2,35, seria esse 2,4 vezes 10 a terceira, que seria a resposta da questão. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E vamos para mais um exercício. E vamos lá. Então, pessoal, vamos para o próximo exercício aqui, né, que vai ser uma questão que caiu no vestibular da PUC do Rio Grande do Sul, e vai abordar também sobre o equilíbrio estático, assim como na questão vista do Enem, né? A gente vai perceber que ele vai ser bem semelhante, né? A forma de resolver vai ser muito parecida. Então vamos ver esse exercício aqui. Vamos lá. 2 operários suspendem um balde por meio de cordas, conforme mostra o esquema a seguir. Então vai ter esses 2 operários aqui segurando esse balde, né? Então esse balde ele vai ter uma massa e consequentemente uma força-peso para baixo. Então o que vai segurar esse balde em equilíbrio vai ser essas 2 forças aqui, ok? Então sabe-se que o balde com seu conteúdo tem peso 50 newtons e que o ângulo formado entre as partes da corda no ponto de suspensão é 60 graus, né? O ângulo total é 60
Mas se a gente fizer uma divisão aqui, fica 30 para cada lado. A corda pode ser considerada como ideal, ou seja, inextensível e de massa desprezível. E quando o balde está suspenso no ar, em equilíbrio, a força exercida por um operário medida em newtons vale. Então ele está perguntando quanto que vai ser a força de cada um aqui, né? Vai ter as opções: 50 newtons, 25, 50 sobre raiz de 3, 25 raiz de 2 e 0, né? Ou seja, 0 seria se a mágica estivesse sustentando aqui, né? Mas, enfim. Então, uma questão que eu quero passar para vocês, né? É que se esse balde aqui tem peso igual a 50 newtons, isso não implica que a força de cada um vai ser 25 newtons, não. Isso só seria verdade se ambas as forças estivessem 100% na vertical, né? Ou seja, se tivesse só 50 newtons e duas forças para cima, daí tudo bem. Mas essa aqui não está puramente para cima, não, ela está inclinada. Então, quando ela está inclinada, a gente precisa fazer a decomposição de força, né? Utilizar seno e cosseno para conseguir descobrir esses valores. Então, né, pausa o vídeo, né, segue essas dicas, tenta resolver aí e só depois de tentar resolver veja a resolução. Acho que assim o aprendizado ele é muito melhor, ok? Então, espero que vocês tenham tentado, né? Espero também que tenham conseguido acertar a resolução. Então, vamos ver como que pode ser feita essa questão. A primeira coisa que a gente vai fazer sempre é o diagrama de corpo livre, né? Que a gente pegar esse desenho aqui e transformar ele somente nas forças. Então, a gente vai ter essa força peso aqui do balde para baixo. Vou colocar aqui, força peso que vale 50 newtons. E vou ter as duas forças para cima dos operários, que eu não sei quanto que vale, e vou chamar de F. Um detalhe, como já foi falado no exercício anterior, eu só posso dizer que as duas forças são iguais porque ele está exatamente simétrico e eu só tenho essa força de 50 newtons para baixo, né? Se os ângulos fossem diferentes ou se eu tivesse outras forças no sistema, não obrigatoriamente essas duas forças seriam iguais, ok? Mas como eu só tenho essas forças no sistema, eu posso dizer que ambas as forças são iguais. Então, anotei alguns dados aqui também e a gente vai ter esse diagrama de corpo livre aqui. E eu preciso saber qual que é a força na corda, né? Como já comentado também no outro exercício, sempre que eu tiver um equilíbrio estático, eu vou fazer o somatório das forças. Eu posso fazer somatório das forças no eixo X, somatório das forças no eixo Y e somatório das forças no eixo Z, em um caso tridimensional. Sempre que ele estiver em equilíbrio, eu vou utilizar essas equações. Em equilíbrio em um único ponto, né? A gente vai ver depois, daqui a algumas aulas, o equilíbrio de um corpo rígido, que é quando a gente vai fazer um equilíbrio em mais de um ponto. Aí nesse caso também entra uma equação que é chamada somatória dos momentos, mas não vem o caso ainda, porque não é o que a questão pede. Então eu vou começar fazendo pelo somatório das forças para poder encontrar o valor dessa força F. Eu vou utilizar o somatório das forças em Y. Por quê? Porque eu já tenho o valor de 50 e minha incógnita também faz parte do eixo Y, então eu consigo descobrir. Eu não poderia fazer o do eixo X, né? Na verdade não ia levar a canto nenhum, porque no eixo X eu só teria a incógnita F, né? Porque perceba que esse 50 ele está somente na vertical, ele não participa do eixo X, né? Então eu preciso fazer o somatório das forças em Y para conseguir encontrar o valor de F. Então vamos lá. Somatório das forças em Y tem que ser igual a 0, porque sempre que um corpo estiver parado, ou seja, em equilíbrio estático,
o somatório das forças deve ser igual a zero. E eu vou considerar nos cálculos que para cima é positivo, né? Então vamos lá. Olhando aqui para o diagrama, a gente vai ter essa força de 50 para baixo, né? Se para cima é positivo, para baixo é negativo, então menos 50. Né? Isso não quer dizer que é uma força de menos 50, né? Esse menos aqui é apenas o sentido, né? Que é para baixo. Eu vou ter essa força F aqui, ó, que está para cima, né? Então mais F, sendo que eu tenho que utilizar o seno ou cosseno, porque ela está inclinada. Perceba que o 50 ele é somente na vertical, então eu posso colocar o 50 direto. Como esse F está inclinado, eu tenho que utilizar seno ou cosseno. Mas eu vou utilizar seno ou cosseno, né? Se eu fechar o triângulo aqui, ó, a gente vai ter que a horizontal é sempre x e a vertical é sempre y. Considerando esse ângulo de 30 graus aqui, ó, o y ele é o cateto adjacente, né? Cateto adjacente utiliza cosseno. Ou se quiserem utilizar o macete da questão anterior, né? Eu vou utilizar seno quando eu tiver sem o ângulo, né? Quem está sem o ângulo é o x. Quando eu tiver com o ângulo, ó, colado no ângulo, com o ângulo, eu utilizo cosseno. Então vai ficar f cosseno de 30. E o outro f é a mesma coisa, eu também vou utilizar cosseno, que também vai ser o cateto adjacente. Mais f cosseno de 30. Então, como eu coloquei todas as forças, ó, coloquei o 50, coloquei o f, coloquei o outro f. Então, fiz o somatório das forças, digo que todos eles vão ter que ser igual a zero. Porque se está em equilíbrio, o somatório das forças é igual a zero. Então, agora eu vou ter uma equação e apenas uma incógnita, que é esse f. Então, o que eu preciso fazer agora é somente resolver essa equação. Como que eu vou resolver? Vou passar o que não é incógnita para o outro lado, ou seja, 50. E aqui a gente vai ter, ó, f cosseno de 30 mais f cosseno de 30. Ou seja, a gente vai ter duas vezes o f cosseno de 30. E o 50 que estava negativo, ele passa positivo. Para isolar o f aqui agora, ó, o 2 que está multiplicando, ele vai dividindo. E o cosseno de 30 que também está multiplicando, ele vai dividindo. Então a gente vai ter aqui que f é igual a 50 sobre 2 cosseno de 30. Sendo que ele já deu na questão quanto que é o cosseno de 30, né? Tá aqui, ó. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então vamos substituir cosseno de 30 sobre raiz de 3 sobre 2. Então 50 sobre 2. Aqui onde tem cosseno eu troco por raiz de 3 sobre 2. Então fica raiz de 3 sobre 2. Então essa vai ser a resposta, né? Eu corto 2 com o 2, vai ficar somente o raiz de 3 embaixo, que é 50 sobre raiz de 3. Que vai ser a alternativa C. Um detalhe que eu gostaria de chamar é que muitos vestibulares, eles não terminam o resultado com raiz de 3 na parte de baixo da divisão. Então seria necessário racionalizar, né? O que seria isso, né? Você multiplica pela raiz, tanto em cima quanto embaixo, para que essa raiz saia de baixo, né? Eu vou fazer um exemplo aqui, para ficar um pouco mais claro, né? Seria 50 sobre raiz de 3. E aí você multiplica por raiz de 3 dividido por raiz de 3. Você está multiplicando por 1, né? Porque raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. Então você não está mudando o resultado. Aí em cima vai ficar 50 raiz de 3
E raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. O quadrado da raiz é como se cortasse, né? Então ficaria sobre 3. Então, 50 raiz de 3 e 50 raiz de 3 sobre 3 seria a mesma coisa, né? Mas como nesse vestibular eles deixaram a raiz aqui embaixo, você pode marcar direto aqui, 50 sobre raiz de 3, né? Mas tem que ter atenção que às vezes o resultado final você precisa fazer uma racionalização, né? Que é uma operação básica da matemática que a gente deve conhecer para não terminar o resultado final com raiz embaixo, ok? Então, segundo exercício feito da PUC, vamos para o nosso terceiro exercício. Então, galera, vamos aqui para o nosso terceiro exercício. Dessa vez vai ser uma questão do vestibular da Unesp. E sugiro novamente que vocês pausem o vídeo, tentem fazer e só em seguida vocês retomem para ver a resolução. Ok? Então, vamos lá. Bom, o exercício fala o seguinte, né? Questão do vestibular. Um lustre está pendurado no teto de uma sala por meio de 2 fios inextensíveis, de mesmo comprimento de massas desprezíveis, como mostra a figura 1. Está mostrando aqui esse primeiro caso, onde o ângulo que cada fio faz com a vertical é 30 graus. Considerando o cosseno de 30 igual a 0,87, se a posição do lustre for modificada e os fios forem presos ao teto mais distantes um do outro, de forma que o ângulo que cada um faz com a vertical passe a ser o dobro do original, como mostra a figura 2, então ele estava dessa forma e agora vai passar a ficar dessa forma. A tensão em cada fio será igual a... Aí vai ter essas opções aqui que vai ser em função do valor original. Então, se a gente consegue determinar o quanto modificou a força de um para o outro, a gente também vai conseguir modificar, determinar a tensão, né? Considerando esse mesmo fio. Então, como assim, né? Se a gente determinar que a força aqui nessa figura 2 ela seria o dobro da figura 1, então ele seria 2 vezes o valor original. Ou, se por algum caso fosse metade, seria 0,5. Então, o que ele está pedindo na questão é que a gente determine a relação desse segundo caso em função do primeiro. Beleza? Vamos lá resolver. Então, dessa vez ele forneceu pouca coisa, né? Somente o cosseno de 30. E ele pergunta aqui quanto seria o da figura 2 em relação à figura 1. Como ele não forneceu o peso, né? Mas a gente sabe que o peso na figura 1 é igual ao peso na figura 2, a gente vai precisar resolver essa questão analiticamente, ou seja, somente com as incógnitas. Então vamos lá. Nesse primeiro caso aqui, ó, eu vou ter uma força F aqui para cima, vou ter uma força F também para cima e vou ter a força peso para baixo. Nessa questão eu vou fazer um pouco mais direto, que a gente já fez 2 com mais calma. Então, acho que já deu para entender essa parte do diagrama de corpo livre, né? Então vamos direto para o somatório das forças para conseguir determinar alguma equação aqui. Então se eu fizer o somatório das forças no eixo Y, né, igual a 0, e vou considerar novamente que para cima é o meu positivo na equação, eu vou ter o quê? Vou ter a força peso para baixo, então vou colocar aqui, ó, menos P, e o F ele vai estar para cima. Eu vou utilizar, ó, observa que se eu tiver o ângulo aqui, ó, e fechar esse triângulo, o eixo Y ele está com o ângulo, né? Eu uso cosseno, né? Ou se quiser pensar da outra forma, o cateto adjacente eu utilizo o cosseno. Então fica mais F cosseno de 30. E a mesma coisa aqui nessa outra força, nessa outra corda. Mais
é F cosseno de 30. Então, ó, coloquei todas as forças que vão ter no sistema. Vai ter essa força aqui para baixo, que é o peso, e essas duas forças da corda. Então, quando eu coloco todo mundo, eu digo que isso é igual a 0. Ok? Na verdade, eu vou chamar aqui de F1 para considerar a força na figura 1. Beleza? Então, ó, F1 cosseno de 30 mais F1 cosseno de 30 vai ser 2 F1 cosseno de 30, né? Porque eu vou ter duas vezes o mesmo valor. E se eu passar o P para o outro lado, né, vai ficar, estava negativo, ele passa positivo. Então eu vou ter aqui a relação da força em relação ao peso. Mas por que eu preciso fazer isso? Porque na outra figura eu também vou ter uma relação da força, nesse caso, em relação ao peso. Sendo que o peso ele é igual para os dois casos. Então eu vou conseguir igualar as duas equações. Ó, aqui eu achei uma relação de F1 em relação ao peso. E a outra que eu vou conseguir achar outra relação. Só que dessa vez o F2 em relação ao peso. Como o peso é igual, eu consigo igualar as duas equações. Vamos ver como que a gente faz isso. A gente faz aqui, ó, somatório das forças em Y é igual a 0. E para cima é positivo. Deixa eu deixar aqui mais bonitinho. Pronto. Então, vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou ter um F2 aqui. Um F2 aqui. Observe que a força é diferente, né, nos dois casos, porque os ângulos são diferentes. E aqui eu vou ter a força peso. Então, vou fazer a mesma coisa, somatório das forças em Y. O peso está para baixo. Então, se está para baixo, eu considero negativo. Fica menos P. E essa força F2, ela está para cima. E nesse caso, como ela está inclinada, eu tenho que utilizar seno ou cosseno. Vou utilizar o cosseno, que vai ser o cateto adjacente aqui. É o mesmo caso da primeira figura. Então, mais F2, só que dessa vez o cosseno é de 60 e não de 30. Cosseno de 60 mais F2 cosseno de 60. Como eu coloquei todas as forças na equação, como é um equilíbrio estático, eu digo que todas essas forças têm que ser igual a 0. Então vamos isolar o P novamente aqui, né? Vai ficar duas vezes F2 cosseno de 60. Né? Se eu tenho F2 cosseno de 60 mais F2 cosseno de 60, os dois termos são iguais, eu posso dizer que é duas vezes F2 cosseno de 60. Igual, peso que está subtraindo, ele passa somando. Então, olha só, eu vou ter essa primeira equação da primeira figura, que é 2F1 cosseno de 30 igual a P, e 2F2 cosseno de 60 igual a P, que aqui já é da segunda figura. Mas observem que o peso é igual. Se isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso aqui também, então implica dizer que isso aqui vai ser igual a isso aqui, né? Porque todo mundo é igual, né? Se P é igual a isso e P também é igual a isso, então claramente isso é igual a isso, ok? Vou passar aqui para o outro slide. Aqui é um 2, vou corrigir. Então, essa equação que a gente obteve aqui, ó, era 2F1 cosseno de 30 igual a P, e a segunda equação era 2F2 cosseno de 60 é igual a P. Então eu vou igualar o F1 com o F2. Dessa forma eu vou conseguir chegar no que eu quero na questão, né? Porque eu quero a força 2 em relação à força 1, né? Que
vai ser proporcional à tensão da 2 em relação à tensão da 1. Então eu posso dizer assim, ó. Vou igualar aqui, ó. Isso aqui, ó, com isso aqui. Então vai ficar 2F1 cosseno de 30 é igual a 2F2 cosseno de 60. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso isolar o F2 para achar a relação dele com o F1. Eu vou cortar aqui, ó, 2 com esse 2. Fica F1 cosseno de 30 igual a F2 cosseno de 60. O cosseno de 60 que está multiplicando, ele vai dividindo. Então a gente vai ter aqui, ó, F2 é igual a F1 cosseno de 30 sobre cosseno de 60. Agora eu preciso substituir os valores. Ele deu na questão que o cosseno de 30 é 0,87. Então eu vou trocar aqui cosseno de 30 por 0,87. 0,87 F1 sobre cosseno de 60. A gente precisa conhecer a tabela trigonométrica, mas o cosseno de 60 ele é 1/2, ele vai ser 0,5. Se não lembrar desses valores, consultem a aula sobre revisão da trigonometria e da composição de forças, que vai encontrar essa tabelinha e como que faz para lembrar dela bem. Então vai ser igual a 0,5 ou 1/2. Então o resultado aqui de F2 é 0,87 dividido por 0,5. Uma dica é que quando eu divido qualquer valor por 0,5, é a mesma coisa de que multiplicar por 2. Então seria 2 vezes 0,87. Facilita na hora de fazer o cálculo, né? Então a gente vai ter aqui que ele vai ser 0,87 vezes 2 vai ser 1,74 F1. Então o que isso quer dizer? Que a força, nesse caso aqui, ela vai ser 1,74 vezes maior do que na figura 1, que seria a alternativa B. Então, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido bem nesses 3 exercícios e até a próxima aula. Muito obrigado a todos.